Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amada igreja, essas últimas semanas aqui no nosso ministério, nós temos falado muito sobre oração. Nós temos procurado seguir uma direção que Deus nos deu, para que possamos tentar, mediante a exposição da palavra, restaurar a vida de oração dos irmãos. Nós temos visto uma igreja fraca, uma igreja debilitada, uma igreja sem ânimo, sem fervor, sem a manifestação do poder de Deus, porque não tem orado. Nós temos visto muitos irmãos enfraquecendo na caminhada. Nós sabemos, irmãos, que as lutas, elas são inevitáveis, são imprescindíveis. As lutas, elas têm que vir sobre as nossas vidas. As tentações são diárias. As provações que Deus envia para nós também são frequentes, são periódicas. E em tudo isso há propósito. Nas tentações, Deus permite passar por tentações porque há propósito. Deus nos envia provações porque há propósitos. Deus nos permite passar grandes lutas, grandes combates, grandes adversidades, porque há propósito da parte do Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos simplesmente estar aí desistindo nos primeiros obstáculos. Eu tenho visto que algumas pessoas têm desistido, têm parado, porque não têm tido vida de oração, não têm despertado a vida de oração. Alguns cristãos, irmãos, aqui mesmo do nosso ministério, têm resumido a sua caminhada com Deus apenas nos momentos de culto. Tem resumido a sua caminhada com Deus apenas vindo ao culto à noite e pronto. Ele não vive com Deus lá fora. Algumas pessoas do nosso ministério mesmo têm resumido a sua caminhada com Deus, a sua vida de oração apenas nos cultos, porque lá na casa, lá fora, eles não oram. Algumas pessoas aqui do nosso ministério, irmãos, têm resumido a sua vida de leitura bíblica nos cultos. São pessoas que não pegam na Bíblia durante a semana. São pessoas que não leem a Bíblia durante a semana, não tiram um momento ali para buscar Deus em oração e ler as Escrituras. Então esse, irmão, é a resposta pelo motivo ao qual muitos de vocês estão fracos. É a resposta pelo motivo que muitos de vocês não têm mais ânimo de ler a Bíblia, não tem mais ânimo de estar nos cultos, não tem mais ânimo de servir a Deus, não tem mais ânimo não se santifica mais, não luta mais contra o pecado, não luta mais contra as tentações, não tem mais força para resistir o pecado, levante as tentações, não tem mais força para lutar contra as adversidades que têm surgido. E a resposta dessa fraqueza que há na vida de muitos é o quê? A falta de oração. Porque se a igreja estivesse orando, irmão, o homem que ora, ele é capaz de fazer renúncias absurdas por amor a Deus. O homem e a mulher que ora, ele é capaz de resistir às mais bruscas e gigantescas tentações. O homem e a mulher que ora, meu irmão, ele é capaz de vencer os maiores inimigos, os maiores obstáculos e adversidades que na caminhada aparece. O homem e a mulher de Deus que ora. Agora o que está faltando isso, irmão, vida de oração. Eu quero pedir a vocês em nome de Jesus, que é preciso vocês se despertarem. É preciso vocês buscarem mais ao Senhor. Você não pode estar resumindo a tua oração em casa apenas em 10 minutos diário, irmão. Isso não é oração. Isso não é tempo de qualidade em oração. É claro que nós temos que orar várias vezes por dia. A gente tem que orar dirigindo o carro, pilotando a moto, dentro do ônibus, andando na calçada, andando na rua. A gente tem que orar, as mulheres têm que orar lavando louça, lavando roupa, varrendo a casa, nos seus afazeres. Os profissionais aí que trabalham, sim, tem que orar no pleno exercício do seu trabalho. Seja lá o que você esteja fazendo, você pode estar orando. Mas nós precisamos, irmãos, tirar momentos a sós, um momento reservado, um momento trancado com Deus em oração. Isso vai ser fundamental para a nossa vida, fundamental. Escute o que eu estou dizendo, é fundamental. A oração, só para você ter uma ideia, para tentar explicar para você o que é a oração na vida do cristão. Você sabe, irmão, que o que sustenta todo o nosso corpo é o quê? É as pernas? Não, é a coluna vertebral. Tirarmos a coluna vertebral, o corpo inteiro vai ao chão. Nem as pernas se sustentam. Está tudo ligado à coluna vertebral, costelas, pé, tudo, todo o osso do nosso corpo está ligado à coluna vertebral. Se nós pudéssemos aqui tirar a coluna vertebral de alguém, ela
caía imediatamente no chão. Isso é oração. Isso é a oração na nossa vida. Quando um crente para de orar, quando um homem ou mulher para de orar, é como se tivesse tirado a coluna vertebral dele. É como se tivesse arrancado a coluna vertebral. Ele desmorona, ele desmonta, ele cai, a vida dele rui, entra em ruínas, em declínio, na presença de Deus. Então nós temos tido, Deus tem nos dado, irmãos, essa direção, Deus tem nos dado essa orientação para mostrar para vocês a importância disso. E eu quero aqui pedir a você, em nome de Jesus, já no começo dessa palavra, parece que eu estou começando a pregação já no final, né, Auricélio? Parece que eu já estou na conclusão. Mas eu já quero dizer que no começo da palavra, no começo dessa mensagem, que vocês precisam orar, irmão. Vocês precisam orar. E além do mais, além de tudo, apesar de tudo, eu sei que todos aqui têm causas a serem alcançadas. Tem alguma coisa que tem apresentado a Deus, mesmo nas poucas orações que você faz, tem necessidades. E essas necessidades, lutas, inclusive as necessidades espirituais, a fraqueza espiritual, a frieza espiritual, o desânimo, tudo que for, falta vontade de ler Bíblia, falta vontade de orar, falta vontade de estar nos cultos, falta vontade de estar envolvido com a obra do Senhor. Então, isso são inimigos. Isso podemos chamar, qualificar nesse dia como sendo grandes adversários. Estão querendo matar a sua vida espiritual, para que você não possa estar preparado para o dia do Senhor. Então, olhando aqui para essa oração de Davi, Davi foi um homem, irmão, que foi muito perseguido. Davi foi perseguido antes de sentar no trono de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Ele passou mais de 10 anos fugindo para não morrer depois que ele foi ungido rei. 10 anos que ele passou fugindo, se escondendo, passando necessidades. Ele consegue sentar no trono. Os inimigos dele morrem e ali Deus levanta ele como rei. E quando Davi senta-se no trono e passa a ser rei, em determinados momentos ele começa a ser perseguido de novo, agora pela sua própria casa, pela sua própria família, pelos seus próprios filhos. E aqui Davi está passando uma das suas grandes lutas. Davi está passando uma das suas grandes dificuldades, uma das suas grandes adversidades. Davi está passando por um grande problema, por um grande mal que veio assolar a vida dele. Não sabemos que problema foi esse. Talvez no decorrer do texto o Espírito Santo mostre para nós nas entrelinhas. Mas o certo é que nesse grande mal que Davi está passando, nessa grande adversidade, nessa grande luta, Davi levanta a Deus em oração, levanta a voz a Deus em oração. Porque tempo de luta, irmão, é tempo de orar. Tempo de frieza espiritual, de desânimo espiritual, de falta de vontade de ler Bíblia, isso é luta. Então isso é tempo de orar. Tempo em que o inimigo se move contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu lar. Isso é luta, é batalha. Então é tempo de orar. Aquele tempo que você não tem vontade de ler Bíblia, de vir para os cultos, de se envolver com a obra de Deus, isso é luta, isso é batalha. Isso é gigante, é inimigo. Então isso significa que é tempo de orar. Só que a oração, irmão, ela não é apenas para ser orada nesses tempos. Ela tem que ser, temos que orar nesse tempo de tribulações, de perseguições, de adversidade. Mas não é apenas para ser exercido nesse tempo. Como disse um pregador, a oração não é um comprimido, que eu estou sentindo alguma coisa e tomo. A oração ela deve ser parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ela deve estar presente no nosso dia a dia várias vezes por dia, inclusive, como a gente já falou, em momentos específicos apenas para se trancar e orar a Deus. Então no Salmo 40, Davi, passando essa grande luta, essa grande dificuldade, ele levanta a voz a Deus em oração. E ele diz aqui, como ele fez, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Davi disse, o que é que ele está dizendo aqui? Olha no versículo de trás para frente. Davi disse, eu clamei, Deus ouviu o meu clamor, mas ele tardou em vir, ele demorou em vir, e eu precisei esperar, eu precisei aguardar, esperar o Senhor vir, mas eu esperei com paciência, eu esperei com confiança, sabendo que ele viria, sabendo que ele me atenderia, que ele me responderia. Foi isso que Davi falou. Você vê, Davi fez uma oração, e a coisa não se resolveu assim, no estalar de dedos, não. Davi fez uma oração, apresentou a Deus a sua súplica, o seu clamor, a sua oração,
e não foi imediatamente como o gênio da lâmpada. Não foi imediatamente como alguma coisa instantânea, como uma pipoca de micro-ondas. Não. Davi clamou, orou e precisou esperar, precisou aguardar. Então, querido, você tem que entender isso quando você for buscar Deus em oração. Isso é um dos grandes motivos pelos quais muitos têm desistido de orar. Porque oram, apresentam a Deus a sua causa, o seu problema. E quando apresentam a Deus sua causa, o seu problema, oram uma semana, oram um mês, talvez um ano, e Deus não responde, Deus não opera, Deus não age, Deus não faz. E aí o motivo pelo qual algumas pessoas não continuam mais a orar. E alguns acabam até desistindo da caminhada, desistindo mesmo definitivamente de buscar Deus. Alguns chegam a dizer: eu orei e Deus não me respondeu, eu oro e Deus não me responde. Não é que Deus não te responde, Deus vai lhe responder. Deus, Ele vai lhe responder. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus, irmão, Ele tem o tempo dele para nos responder em cada situação. Observe que às vezes a situação não tem muita pressa, e ali a gente ora e de repente, pronto, não tem muita pressa, é um projeto futuro, alguma coisa, e a gente ora e naquele tempo determinado ela chega. E já são outras situações que tem que ser resolvido urgente, que tem que ser resolvido urgente, e mesmo assim nem sempre Deus age com urgência. Nós vimos ali mais uma oração de Davi, outra oração de Davi ainda nos Salmos, onde Davi clama a Deus: Senhor, apressa-te em livrar-me, apressa-te em salvar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer, não tarda, Senhor. Por quê? Porque ele está orando, 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 e Deus está em silêncio. Ele está orando, 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 e Deus está calado. Nós vimos outra oração, a oração de Abacuque. Abacuque olhando e vendo o justo sendo oprimido, Abacuque olhando e vendo o direito ser pervertido. Nós vimos ali Abacuque orando, buscando a Deus, e a violência aumentando, se multiplicando. E Abacuque de repente pergunta a Deus: Senhor, por que eu oro e o Senhor não me ouve? Por que eu clamo e o Senhor não atende? Até quando, Senhor, o Senhor vai continuar contemplando a ação do ímpio e não vai fazer nada? Abacuque vinha orando, clamando, buscando a Deus, e não via resposta. Não via respostas. Nós vimos outra oração de Jeremias, onde Jeremias está desesperado, e chega a dizer para Deus na sua oração: Senhor, o Senhor me iludiu e iludido eu fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. E ele chega a falar dos seus próprios inimigos, que tem paz com ele, porque muitos eram inimigos. Ele chega a falar dos seus próprios amigos, que tem paz com ele, que agora estão esperando que ele enfraqueça na sua caminhada. E ali, naquele momento de angústia, tristeza e de terror que o profeta está passando, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que alguém anunciou: meu pai, que a tua esposa deu um filho varão. Então ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E ali ele está orando, está clamando a Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma direção. E Deus naquele momento está em silêncio, Deus naquele momento está calado. Nós vemos ali, irmãos, a oração de Abraão. Abraão orou a Deus e Deus lhe fez uma promessa, e Abraão aguardou 25 anos para que Deus cumprisse essa promessa. Então nós vemos, irmão, que nem sempre o Senhor Deus responde no mesmo instante. Olha lá por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo, ele disse que orou ao Senhor 3 vezes, para que pudesse receber uma resposta. O que quer dizer que Paulo orou 3 vezes? Diz que Paulo estava insistindo em oração, e que Deus não respondeu nem da primeira, nem da segunda. E Paulo precisou perseverar, insistir, continuar batendo para que Deus lhe desse uma resposta. Porque foi isso, irmão, que Jesus ensinou a respeito sobre oração. Jesus nunca prometeu para nós que as coisas iam ser resolvidas na hora que eu orasse. Jesus nunca disse: orem que será respondido instantaneamente. Jesus nunca prometeu isso. Quando Jesus falou sobre oração, por exemplo, em Lucas capítulo 11, quando Jesus fala sobre oração, ali Jesus ele diz que tem que bater: batam que será aberto, busquem que vocês encontrarão, peçam que lhes será dado. Jesus está falando de perseverança, de insistência, porque alguns versículos antes,
Ele está dando a parábola do amigo inoportuno. Ele está dizendo que alguém levantou de madrugada, foi bater na porta de outro alguém, pedindo ajuda, pedindo provisão. E aquele alguém que estava em casa, sendo incomodado por aquela outra pessoa que lhe pedia ajuda, aquele representava Deus. E ali ele não atendeu no mesmo instante, não atendeu na mesma hora, pelo contrário, colocou até uma certa dificuldade. E nós olhamos isso na prática, quando Jesus estava ali aos redores ali da Galileia, não me lembro qual cidade Jesus estava, e havia uma mulher cananeia, uma mulher que ia atrás dele clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouvia aquela mulher e não atendia. Jesus ouvia o clamor dela e não fazia nada. E a mulher continuou clamando, continuou clamando, continuou clamando. Muitos deram a ideia dela desistir, muitos deram a ideia a ela dela parar. Talvez muitos mandaram ela calar a boca porque estava atrapalhando o mestre. Enfim, mas ela insistindo, em dado momento Jesus para e chama ela e atende ela. Nós olhamos outro exemplo lá, o cego de Jericó, chamado Bartimeu. Quando Jesus passa ao lado dele, ele está sentado à margem do caminho, e Jesus passa pertinho dele. E quando Jesus passa perto dele, aquele homem começa a clamar. Aquele homem começa a clamar, na verdade, quando ele já vê Jesus vindo lá na frente, lá atrás dele ainda. Barulho é esse? Alguém diz: é Jesus que vem aí. Ele sabe que ele começa a clamar, e Jesus vem atrás e passa e vai na frente. Ele continua clamando, e parece até que Jesus não vai atender, não vai responder. Em dado momento Jesus para e atende aquele homem, manda chamar ele para atender. Então tudo isso, irmão, e muitas outras coisas que poderíamos mostrar, isso são exemplos de pessoas que oraram, que clamaram como Davi, e precisou esperar Deus agir no seu tempo, Deus agir na sua hora. O grande problema é que nós somos ansiosos, queremos as coisas imediatamente. Eu acho que nesse tempo pós-modernidade, onde a gente está acostumado deixamos de lado as cartas, onde se esperava 15 dias para ir, 15 dias para voltar, estamos acostumados com mensagens instantâneas, de WhatsApp, de Facebook e outros instrumentos de redes sociais. Então esse fato de nós estarmos acostumados com isso, essa tecnologia que torna as coisas instantâneas. Antigamente se cozinhava no forno a lenha, tinha que começar a cozinhar 3 horas da manhã, para ter um almoço pronto meio-dia. Aí depois veio o fogão a gás, onde já ganha mais tempo. Agora já tem micro-ondas, já tem panelas elétricas, panelas de pressão, onde as coisas são feitas de uma forma instantânea, ou não se precisa esperar pouquíssimo tempo, já está pronto. Enfim, então esse tempo de pós-modernidade, do grande avanço da tecnologia, ele tem colocado isso no coração da gente, que as coisas têm que se resolver logo. E as igrejas hereges, por causa disso, criaram as campanhas com promessas de respostas imediatistas, quando na verdade isso não passa de uma heresia. Inclusive isso roubou a vida de oração das pessoas, porque hoje as pessoas, uma das coisas que as pessoas não querem mais orar, porque acha que resolve tudo em campanha, porque as promessas ali é como se coloca uma xícara de café frio dentro do micro-ondas, com 30 segundos ele está quente, acha que aquela campanha vai resolver o problema dele dessa forma. Então, irmão, não é dessa maneira. Jesus nunca ensinou desse jeito. Por que nós vemos pessoas fiéis clamando a Deus durante semanas, meses, anos para receber resposta? Por que nós vemos pessoas santas, homens e mulheres dedicados à obra, que se santifica, que se afasta do mal, que busca a Deus com sinceridade, clamando semanas, meses, anos por uma resposta de Deus, e Deus calado? Porque Jesus nunca prometeu para nós. Ele prometeu que ouviria, isso ele garantiu, mas ele não prometeu que seria de uma forma imediata. Ele não prometeu que isso seria de uma forma instantânea. Se orem, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu farei. Só que nós aprendemos que esse tudo está alinhado com o que está em 1 João 1 João capítulo 5, ele diz que tudo for da vontade de Deus. Não é o tudo da vontade, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu farei.
não é o tudo da vontade do homem, é o tudo que está alinhado com a vontade de Deus. Se alguma das coisas desse tudo não está alinhado com a vontade de Deus, Deus não vai fazer, Deus não vai dar. Mas o que está alinhado com a vontade dele, sem dúvida alguma, passa o tempo que passar, ele vai fazer, ele vai dar, ele vai operar, ele vai realizar. Então, irmão, nós temos que entender isso. Você parou de orar porque você se cansou de orar. Você parou de orar porque você desanimou de orar. Se orou, buscou, clamou, bateu, importunou, não abriu. Buscou, não encontrou. Pediu, não recebeu. Mas eu quero, irmão, lhe incentivar, lhe encorajar a voltar a orar, a voltar a clamar, a buscar, a insistir com perseverança, e na certeza, na fé, de que Deus irá lhe ouvir, Deus irá lhe responder. Então você presente, ele disse aqui: esperei com paciência. Paciência, esse termo no original, tanto ele significa paciência como confiança. Paciência porque ele sabia que Deus ia responder. Em outras traduções ele fala confiança, porque o termo se refere às duas coisas. Confiança, ele sabia que Deus ia responder no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então volte a orar, volte a clamar, volte a buscar, irmão. Volte a pedir, a gemer aos pés do Senhor, agonizar aos pés do Senhor, clamando a Deus pela resposta. Faça isso em nome de Jesus, amém, igreja? Faça isso em nome do Senhor. Faça. Isso vai ser fundamental para a sua vida, isso vai ser importante demais para a sua vida. Não desista de orar pelos seus filhos, eles vão ser salvos, eu creio nisso em nome de Jesus. Não desista de orar pelo seu marido, ele vai abrir os olhos, ele vai se converter, ele vai ser resgatado, eu creio em nome de Jesus. Não desista de orar pela sua esposa, não desista de orar por qualquer que seja a situação. Para Deus não há nada impossível, mas para que você possa obter resposta, você tem que ser perseverante, você tem que ser insistente e esperar com paciência. Não deixar que os sentimentos atrapalhem a sua busca em Deus. É outra coisa que atrapalha o homem perseverar em oração. Primeiro nós vimos aqui é o desânimo, a ansiedade, que ele espera, clama, ora e de repente Deus não responde, e aí ele para de orar. Então volte a orar. Outra coisa muito forte que tem matado a vida de oração de muitos são os sentimentos. O sentimento está relacionado já com o que eu falei, mas eu quero colocar aqui agora exatamente essa palavra, os sentimentos. Por quê? Porque muitas pessoas acham que a sua fé está em alta quando os seus sentimentos estão avivados. Não, hoje eu estou me sentindo bem, hoje eu estou muito alegre, o sol hoje está brilhando diferente, hoje eu estou bem demais, estou alegre demais. Hoje, aí a pessoa acha que naquele dia ela está com fé. Aí no dia seguinte, sabe aquele dia que não acontece nada, a gente amanhece triste, sem ânimo, sem força. Aí no outro dia você amanhece triste, abatido, desanimado, sei lá, um sentimento de frustração, e de repente nesse dia você acha que você está sem fé para orar, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu digo a você, querido, que você deve estar no lugar de oração, de joelho prostrado, independente dos seus sentimentos, porque a fé ela não é um sentimento, ela não está ligada aos nossos sentimentos. Você pode muito bem estar alegre, eufórico, e está com fé para orar e buscar a Deus com fé em oração. Mas você pode muito bem estar desanimado, abatido, angustiado, aflito, sem ânimo, aí dobrar o joelho e orar, e está com fé para orar. Naqueles dias, sabe, irmão, o que acontece com todos nós? Quando você dobra o joelho, que você não tem palavras para dizer, que você não tem palavras para expressar, que a mente está vazia, está dispersa, você não consegue se concentrar para orar. Eu tenho visto muitas pessoas falando disso. Eu tenho recebido mensagens de pastores e dizendo para mim: pastor Jadel, eu não tenho mais vida de oração, eu estou morto, pastor Jadel, eu não consigo mais orar. Eu tenho recebido mensagem de pastor falando isso para mim. Eu tenho saudade do meu novo nascimento, da minha conversão no princípio, quando eu orava, eu buscava a Deus. Será que Deus não me ama mais? Eu tenho pecado por causa disso. Eu tenho visto pessoas, irmão, em pânico, desesperadas. Por quê? Porque alguns dias da sua vida ele foi dobrar o joelho para orar e a mente estava confusa. Ele não conseguiu se concentrar para dizer as palavras certas, como se nossas palavras fossem as palavras certas para falar com Deus.
Em Romanos 8 a Bíblia diz que não somos nós que oramos como convém, mas é o Espírito Santo que geme, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir e orar, por melhor que seja a eloquência do orador, a retórica do orador, as palavras, sim, os argumentos, enfim, por melhor que seja, meu irmão, nunca as nossas palavras serão as palavras corretas para pedir o que a nossa alma está anelando. Mas aquele Espírito Santo que habita na igreja, ele sabe interceder por nós, ele sabe falar com Deus. Deus só quer uma coisa, irmão, que você esteja lá no lugar de oração e deixa o resto com Ele. Pastor, mas eu não tenho palavras, minha mente está dispersa, há uma escuridão dentro de mim, há uma negridão, umas trevas dentro de mim, pastor. Eu acho que eu estou morto espiritualmente, mas esteja lá, meu irmão, de joelhos, prostrado. Mesmo que não hajam palavras, mesmo que não haja expressão, mesmo que você não consiga se concentrar, muitas vezes, irmão, eu tenho dito, as melhores orações são aquelas que nós não dizemos nada. Quantas vezes homens de Deus têm dobrado o joelho para orar, e às vezes tão fraco, tão cansado, tão frustrado com tanta coisa que tem enfrentado, eles não conseguem dizer nada. A única coisa que eles sabem é gemer, é chorar, é agonizar. E eu lhe digo com certeza, Deus está sondando aquela alma que está gemendo. Deus sabe ali, Deus está ouvindo o clamor, o grito daquela alma. Talvez ela clame mais alto do que nossas palavras. As palavras que eu estou dizendo aqui, de uma forma mais alta, meu irmão, talvez a minha alma e angústia, a minha boca calada, a minha alma e angústia, ela clama mais alto do que isso na presença do Senhor. Então nós temos que aprender isso. Nós precisamos entender isso. Eu não posso parar de orar porque um dia ou 2 dias, uma semana ou um mês, sei lá, eu fui para o lugar de oração e não consegui falar. Eu vou estar lá nem que seja calado. Senhor, eu não estou sentindo nada, Senhor, parece até que eu não creio mais em Ti, parece até que o Senhor não existe, mas Senhor, eu estou aqui, eu sei, Senhor. Senhor, eu não tenho palavras para dizer, eu quero estar aqui, eu sei que eu tenho que estar aqui, eu preciso estar aqui, Senhor, eu estou morrendo espiritualmente, eu quero estar aqui de joelhos, Senhor, eu não tenho palavra, eu não sei o que dizer, eu estou frio, eu estou desanimado, Senhor, eu não tenho mais a unção do Espírito Santo, eu não tenho mais a vida de oração, o Senhor sabe disso, as palavras corretas para colocar, mas eu vou ficar aqui, eu te imploro, escuta o que a minha alma está falando, fala só isso para Deus, nem que você fique lá meia hora de joelho calado, nem que você fique lá uma hora de joelho lá, sem saber o que dizer, sem dizer isso para Deus, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas não sei o que falar, mas eu quero estar aqui, eu sei que eu quero estar aqui na Tua presença, e pronto. Não deixa que os teus sentimentos roubem a tua comunhão com Deus. Não deixe que os dias de desânimo, porque são muitos. Não deixa que os dias de angústias, porque são muitos. Não deixa que os dias de aflição, de frieza, de apatia, porque são muitos. Não deixa que nada disso roube a tua comunhão em oração. Não permita isso, não deixe, irmão. Rompa essas cadeias, essas barreiras, rompa esses obstáculos, rompam. E vão, corram e se tranquem, Deus está esperando vocês lá. O Senhor continua sentado no trono, contemplando todas as coisas. Vá, saia, corra rapidamente, se tranque, a sós com Deus, Ele está lá para lhe ouvir. Outra coisa que está matando a vida de oração do povo hoje, são esses servos de Satanás, que assumiram o papel de apóstolo, de pastores e de homens de Deus. Não passam de, como Paulo diz em Coríntios, não passam de ministro do diabo transfigurado em ministro de Deus. É como um travesti, é isso que Paulo está falando. Sabe, você vai ali, você vem ali em algum lugar na BR, como a gente vem dos cultos por aí, a gente vê um homem transfigurado de mulher. Ele colocou seios, ele aumentou o tamanho das suas nádegas, ele acinturou aqui o seu buste, pôs uma roupa de mulher, uma maquiagem, uma peruca, e está lá transfigurado de mulher, mas na verdade ele é um homem. Assim são os ministros de Satanás em cima dos altares hoje. Estão transfigurados em homens de Deus, estão transfigurados em apóstolos, em profetas. É isso que eles se dizem de si mesmos, é assim que eles se denominam, que eles se chamam, que eles se qualificam: profetas, apóstolos, pastores, servos. Mas na verdade são servos do diabo. Por quê? Porque eles mataram também a vida de oração da igreja. Quando, pastor? Quando eles começaram
a dizer para as pessoas que elas precisam da oração deles. As pessoas hoje dessas igrejas, mais conhecidas como neopentecostais, elas acreditam que Deus ouve mais a oração do homem de Deus lá do que a oração deles. Eles pensam, eles acham, aqueles coitados daqueles crentes que estão ali, se é que podemos chamar de crentes, coitado daquelas pessoas que estão ali, irmãos, elas acham que depende da oração daquele pastor, daquele homem que está ali no altar. Elas acham que depende da oração deles. Eles levam o povo à antiga aliança quando o véu ainda estava por se rasgar, mas não explicam para o povo que o véu se rasgou. Cada um de nós, dependendo se é pastor, se é apóstolo, se é profeta, se é uma ovelhinha que chegou há uma semana na igreja, se é um irmão que anda de Land Rover, se é um irmão que anda de uma bicicleta toda arrebentada, que a oração deles é igual na presença de Deus, que a oração deles é igual na presença do Senhor. Não há diferença, não há diferença. Então esses homens ensinaram o povo que o povo depende deles. Venha, meu irmão, que nós vamos orar por você. A nossa oração forte. Se você não tem fé, venha pela minha fé. Isso é mentira. E isso está roubando a vida de oração das pessoas. Ou seja, pessoas que já cansaram de tanto orar e não ter resposta, agora estão indo lá achando que eles realmente vão, Deus realmente vai atender a oração daquele homem. Isso roubou a vida de oração das pessoas. Que as pessoas, não oro mais. Quem ora por mim agora é o meu pastor, que é homem de Deus. Eu não oro mais, não precisa mais orar tanto como eu orava antes, não. Agora quem ora por mim é o meu apóstolo, é o meu profeta, que é homem de Deus. Deus escuta a oração dele. Ele está lá orando por mim e eu estou tranquilo aqui. Não confiem nisso. Não se fiem nisso. Claro, a Escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros. Porém, todos precisamos orar. Porque não se ora só para resolver problema. Não se ora só para abrir portas. Não se ora só para se ter vitória. Se ora para ter comunhão com Deus. A vida de oração ela é exercida para que nós tenhamos intimidade, comunhão com a presença do Deus eterno. Se eu me fiar a partir de agora, o Auricélio, vamos dizer, o Auricélio é um homem de oração, passa 4 horas orando por dia. Não precisa mais orar não, que o Auricélio está orando por mim 4 horas por dia. Ele vai se beneficiar muito com isso. Ele ora direto, mas eu vou acabar morrendo espiritualmente, porque eu estou perdendo minha comunhão com Deus, porque eu estou esperando apenas na oração do Auricélio. Então esse negócio de confiar na oração dos outros está acabando com a fé dos irmãos. Outra coisa, irmão, essa confiança nesses amuletos que são dados nas igrejas, confiança nas campanhas, confiança na rosa ungida, no lenço ungido, e seja lá o que for mais, esses amuletos, esses patuás de tribo de índio que tem dado nas igrejas por aí. Isso tem matado a vida de oração dos irmãos, porque não preciso mais orar, eu já tenho a minha proteção. Está aqui, é o salmo da Santíssima Proteção. Não preciso mais orar, porque lá na igreja eu recebi o protetor do lar, eu coloquei de trás da porta e Deus está guardando a minha casa. Não preciso mais orar, porque eu recebi a pulseira ungida. Não, agora está tudo tranquilo aqui em casa. Aqui, a gente não precisa mais orar, porque agora já tem um tapete ungido. Quem entra, os males ficam lá fora. Não passa mais males da porta para cá, porque o tapete impede de entrar. Então essas coisas, esses instrumentos, essas ferramentas, você perceber, está roubando a vida de oração da igreja. O seu WhatsApp, o seu Facebook, a sua internet, a sua televisão, o tempo que você dedica a eles, irmão, isso tem acabando com a sua vida de oração. Os entretenimentos, não pode se entreter, não pode, de uma forma saudável, que não seja escandalosa, onde você vá se entreter para curtir a família, para estar com a família. Isso é bom, isso é bom, dependendo do que for o entretenimento. Só que o entretenimento não pode ser o dia inteiro. Nós temos falado aqui muito, irmãos. Eu tenho dito, eu detesto o WhatsApp e Facebook, detesto. Eu já tive, mas eu não aguento mais ter. Não aguento. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus, desliga o WhatsApp. Usa ele nas horas certas. É uma ferramenta tremenda? É. Meu irmão, é algo que você resolve problemas
importantíssimos, coisas importantíssimas com eles. Mas andar com esse negócio ligado o dia todo, isso mata a vida de oração da pessoa. Que toda hora que entrar uma mensagem, você não vai conseguir estar orando. Era para nós andar no espírito de oração. Estou dirigindo, espírito de oração. Estou pilotando a moto, espírito de oração. Estou dentro do ônibus, estou no espírito de oração. Estou lavando a louça, varrendo a casa, estou no espírito de oração. Mas hoje não. Pessoas não conseguem estar mais no espírito de oração por causa das redes sociais. Toda hora estão conectadas, estão ligadas. Pessoas estão deixando seus afazeres para ficar entregues a isso. Pessoas que antigamente, quando essas coisas não existiam, o momento da hora do almoço de alguns empregados era o quê? Era ir almoçar e depois orar e ler Bíblia. E ali descansar um pouquinho. Agora não. Almoçar, já terminar, já está com o celular na mão, navegando nas redes sociais. Então são ferramentas importantes, úteis, muito úteis, mas tem que ser administradas da forma correta. Eu vi caso de um pastor que disse para mim que precisou, que ele não conseguia mais, ele teve que, ele estava viciado. Estava viciado. O pastor estava dominado, não era vendo porcaria não estava vendo nada de moral, nada pervertido, mas eu estava dominado pelo WhatsApp. Tem pessoas que estão precisando fazer até tratamento, irmão. Então você vê, sutilmente isso está roubando a vida de oração da igreja. Então, nós queremos respostas, nós precisamos de respostas, nós desejamos ver Deus agir em nossas vidas, precisamos, necessitamos, mas sem oração nada vai acontecer, nada vai acontecer. E a oração que Ele nos ensina é orar com perseverança. Você não pode parar de orar. Você que parou de orar, volte. Você que parou de buscar comunhão com Deus em oração, volte. Você veio aqui hoje para ouvir isso. Você veio aqui hoje para que você que está ligado na nossa web rádio, você ligou hoje para ouvir isso. Você que está me ouvindo na internet, no YouTube, você encontrou esse vídeo para ouvir isso. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a buscar Deus. Para tudo. Para esse alvoroço, esse corre-corre. Volta lá. Organiza o teu tempo. Marca as tuas horas. Hora para o almoço, hora para estudar, hora para a faculdade, hora para trabalhar. E essa aqui é a minha hora de oração. Essa aqui, vamos supor, 13 horas é a minha hora de oração. De manhã eu tomo café, saio para trabalhar, estudo, faço faculdade, sou empreendedor, enfim, mas 13 horas eu não quero saber. O mundo pode estar pegando fogo, é minha hora de orar. Faz isso. Marca o teu momento com Deus. Marca a tua hora com Deus. Hora marcada. E não falta. Hora marcada e esteja lá. Assim, somente assim, queridos, nós vamos reavivar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. Amém? Somente assim. Se não for dessa maneira, se nós não nos armarmos nesse instante com essa palavra que Deus está nos dando, não tomarmos essa palavra que Deus está nos entregando, irmão, nós temos que tomar elas em nossas mãos como armas. Como armas. Só fazendo aqui uma pequena alegoria. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, né, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E ontem, Auricélio, depois da vigília, né, aliás eu saí 3 e pouco da madrugada, vocês continuaram aí, até que horas? E eu fui, porque eu tinha que estar aqui para pregar. Aí cheguei em casa, eu estava ali me organizando para deitar, tomando banho, depois fui deitar e fiquei ali meditando e orando a Deus. E pensando no projeto do livreto do dízimo não é obrigatório. Os pastores expulsaram nós da rádio por causa que a gente pregou que o dízimo. Por que a gente pregou que o dízimo não é obrigatório? Os donos da rádio atenderam a voz dos pastores que ficaram preocupados porque as igrejas deles ia cair a renda. E ali eu conversava com Deus em oração e Deus falava para mim que esse livro é um golpe fatal. Porque é a espada. A palavra de Deus é a espada. Esse livro que está sendo residido, que nós vamos dar de graça. Vamos produzir milhões deles. Milhões. Pastor, você está louco? Milhões deles. Fortaleza inteira todo o bairro de Fortaleza vai ter esse livro. Cidades do Brasil, já tem gente ligando para a gente. Pastor, eu quero aqui. Deixa a gente aprontar que a gente vai mandar. Cidades do Brasil, o povo vai receber. Onde tiver um show gospel, uma marcha para Jesus, nós não vamos para a porta de templo.
Mas aonde tiver um show gospel, marcha para Jesus, onde tiver um evento gospel, vamos também para semáforo, portas de colégio, para feiras, para terminar de entregar esse livreto, vai ser um golpe fatal nessa doutrina de Satanás, a espada do Espírito. Então, usei aqui esse exemplo, né? Vai ser um golpe de fato, que essa doutrina ela vai ruir. Deus vai colocar um fim nessa doutrina, Alicélio, em nome de Jesus. Ela vai continuar sendo pregada pelos hereges, mas o povo mais está nem aí com esse negócio de dízimo por obrigação e que devorador é demônio. Então, assim como esse livro vai ser um golpe nessa doutrina de Satanás, do mesmo jeito é o que Deus está entregando para nós aqui hoje, essa palavra. Se nós utilizarmos do que nós estamos aprendendo hoje aqui sobre oração, se nós nos utilizarmos, irmão, vai ser um golpe no espírito que opera para esfriar a nossa vida de oração, amém? Vai ser um golpe fatal. Nós nos apropriamos aqui, não, eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, Davi orou e demorou, mas ele orou e recebeu a resposta. Eu também vou orar, mesmo que passe tudo, eu vou orar e Deus vai me responder. Então você vai sair daqui hoje nesse sentido, nesse propósito. Agora toma cuidado com o que você vai orar, porque dependendo do que você esteja orando, você pode não ser atendido. Olha, já tem 3 sextas já, né? 3 sextas-feiras que nós estamos estudando aqui sobre oração. Primeiro nós vimos a importância da oração. A segunda sexta nós vimos como orar da forma correta. Tem crente na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, que ainda não sabe orar. Não sabe que a oração tem que ser feita ao Pai, no nome do Filho. E não é orar o Espírito Santo, nem orar a Jesus. E nem a oração também não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ela é ao Pai em nome do Filho. Tem pastores orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é assim. Aprendemos a forma correta de orar. Isso aí foi só a primeira coisa. Foram 7 pontos que nós colocamos como orar da forma correta. E esse é um deles. E agora, sexta-feira passada, nós aprendemos a oração bíblica. Nós vimos aqui 7 exemplos. 7 exemplos que é o que deu tempo, né? Eram mais. Mas deu tempo de mostrar 7 exemplos de orações bíblicas. Como aqueles homens se expressaram, como aqueles homens oraram, o que eles pediram, o que eles falaram, como eles chegaram na presença de Deus. Alguns chegaram envergonhados, alguns não tiveram coragem de olhar para cima, outros clamaram desesperadamente, questionando a Deus o porquê que estava passando. Sim, nós aprendemos com aquela oração. Então Deus está nos entregando armas, irmãos, armas para enfrentarmos esse tempo de frieza que veio sobre a igreja. O cumprimento da profecia de Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós temos que ter cuidado. Nossa vida de oração precisa ser revivada, precisa ser restaurada. Davi disse, para concluir: eu orei, eu clamei, mas precisei esperar com paciência, precisei esperar com confiança. Deus não me respondeu logo, mas eu esperei, e até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me atendeu, me socorreu, me ajudou. Da mesma maneira vai ser conosco. Vamos orar, vamos clamar, mesmo que Deus venha tardar, mesmo que Deus venha demorar, mas nós vamos continuar, e vamos orar esperando, aguardando, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos se precisar, 25 anos se precisar, como foi com Abraão. Mas nós vamos orar, e vamos ter a resposta de Deus, vamos ver Deus falar e Deus fazer, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, em nome do Senhor.